Fala galera, a gente está aqui para apresentar para vocês mais um protótipo do que somos. Na verdade são dois protótipos, eu vou apresentar o segundo daqui a pouquinho. E esse banner aí está falando um pouco do que a gente pretende apresentar a vocês. A gente criou aqui uma compostagem para cocô de cachorro e os eventuais gatinhos que de madrugada vêm fazer cocô aqui. Mas como quem conhece gato sabe que o gato costuma cobrir, né, as suas fezes, então ele normalmente vai em área de areia, cobre o cocôzinho, e o cachorro não. O cachorro vai liberar no gramado que a gente tem nesse local aqui, que é um local bem interessante. Então a gente vai dar uma visualizada nesse local, dar uma visão panorâmica. E esse espaço era a antiga agência dos Correios da cidade de Itajaí. E uma galera engajada que estava a fim de transformação, de fazer alguma coisa útil pelo ambiente, né? E falar de plantas e árvores frutíferas. Então, como vocês viram, várias árvores frutíferas plantadas aí. E esse gramado, né, é carimbado com os cachorrinhos que vêm aqui passear, normalmente com seus donos, né? E o pessoal deixa às vezes uns carimbinhos aqui no chão, que são os cocozinhos de cachorro. Aqui perto da gente tem uns 3 carimbinhos. Eles já estão ressecando, né, com o sol. Não é um problema grave, digamos assim, né? Mas essa área da grama, do gramado, é destinado também para as pessoas fazerem o movimento de fazer um piquenique, sentar com a família, com as crianças, né? Então, se a gente deixar os cocôs distribuídos aqui, acaba causando algum incidente nada agradável. Então a gente vai mostrar para vocês esse protótipo que nós fizemos. Ele é feito de bambu, varinhas de bambu. Ele tem esse reforço aqui, ó, na parte interna, com umas estacas de bambu fixadas a uns 30 centímetros no solo. Então, mesmo com uma ventania, né, talvez um ciclone não, mas uma ventania ele vai suportar. E é feito para a gente fazer a compostagem do cocô dos cachorros. Então, o que a gente sugere para os donos é que utilizem só o cocôzinho aqui dentro, sem o famoso plástico, né? A gente costuma apelidar esse cara aqui nos vídeos sobre compostagem. Vocês já devem ter visto no que somos. A gente fala da fraldinha, né? A fraldinha nada mais é do que a nossa sacolinha do supermercado, que a galera sai para passear com o cachorrinho e cada cocôzinho do cachorro é um saco plástico. Se na mesma viagem ele fizer 2 vezes, acontece, né? 2 cocôzinhos vão cair dentro do saquinho plástico. Então a galera dá um nozinho no saquinho plástico e joga numa lixeirinha, certo? E os alaranjadinhos, por isso que eu vim já vestido como os nossos amigos alaranjadinhos, vão pegar essas sacolas plásticas e vão levar para um lugar que a gente chama de portal mágico. Só que a gente seguiu esses caras, né, os alaranjadinhos pendurados no caminhão fedorentão, e levaram a gente para esse tal portal mágico. A gente queria descobrir o que era, né, porque as coisas eram colocadas à noite, né, na frente de suas casas, seus prédios, e de dia tinha desaparecido, né, sacolinhas com os cocôs de cachorro. E a gente descobriu, galera, que não existe portal mágico. Algum bairro das nossas cidades está sendo destruído, né, com aterro sanitário. Antigamente ele se chamava lixão. Daí o pessoal colocou terno e gravata nele e passou a se chamar aterro sanitário. Obviamente ele teve uma série de melhorias, né, para não danificar tanto o meio ambiente. Porém, com essa história de a gente descartar as coisas e achar que tudo está resolvido, a gente acaba causando um impacto enorme no meio ambiente. Então, esse processo de falar da compostagem dos cocôs de cachorro é para que a gente... Vamos fazer uma continha matemática rápida aqui. Se você tem um saquinho plástico para um cocôzinho do seu cachorro, durante um ano você vai jogar 365 saquinhos plásticos no lixeirinho, certo? E se o seu cachorro fizer mais de um cocô por dia, você pode começar a multiplicar essa conta, certo? Agora multiplique pela quantidade de pessoas no seu prédio, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, no estado, no país e no planeta.
Já imaginaram só sacolinhas envolvendo cocô de cachorro? Será que essa conta ficou grande? Então bora refletir sobre isso. Eu sei que algumas das ideias do projeto Que Somos parecem muito radicais, ou a gente está exigindo coisa. Ninguém está exigindo, está sugerindo formas de lidar com as coisas. E a partir das nossas ideias, que podem parecer de repente radicais, a gente pode aprimorar as ideias e chegar a um caminho do meio, certo? Então a gente criou um modelinho aqui, onde a câmera vai filmar aqui dentro para vocês observarem, que começaram a acumular cocôzinhos de cachorro com um pouquinho de folhas, e quando todo esse gramado bonito que vocês viram for roçado, a gente vai ter um monte de matéria seca, né, de graminha seca para vocês neutralizarem o cocô de cachorro. Então, se a gente neutralizar com o material que já tem nesse ambiente, que são folhas das árvores que estão ao redor, mais a grama seca que vai sair da roçada dessa grama, nós conseguimos neutralizar o volume de cocôzinho de todos os cachorros, né, que seus donos trazem aqui para passear. Essa ideia aqui é a gente encher essa composteira até próximo dessa estrutura topo aqui, que é de reforço, né? Quando ela chegar aqui perto da estrutura de topo, a gente fecha aqui em cima, trança alguma coisa aqui para fechar, e esse cara vai descansar por uma alunação, 28 dias descansando. Então, na verdade, quem vai descansar 28 dias são os cocôzinhos mais recentes, os que estão aqui em cima. E os cocôzinhos que estavam lá embaixo já estão descansando há mais tempo. Essa grade é feita desse jeito para que ela oxigene bastante, então vai haver bastante troca de oxigênio, vai evaporar rapidamente isso, os cocôzinhos vão evaporar, e se chover, a água da chuva infiltra no solo, porque embaixo é grama, certo? E esse material vai ficar sempre equilibrado, a parte de baixo sempre um pouco mais úmida e a parte de cima um pouco mais seca. Esse modelo aqui é um modelo simples, que a gente pode aplicar em qualquer lugar desse planeta, e lógico que é uma ideia inicial para que a gente passe a pensar nisso, certo? E a gente vai dar uma pausa aqui no vídeo só para a gente falar do segundo protótipo relacionado à compostagem. Olá galera, continuando nosso vídeo aqui sobre o protótipo da composteira para cocô de cachorro nos ambientes públicos, né? A gente criou aqui uma ferramenta para que a princípio fique disponível no local, né? O tema é que a gente fez uma ferramenta, e vocês vão observar o tipo de material, e ele pode crescer os olhos de algumas pessoas, né? E ele pode levar para casa como uma lembrancinha, sabe? E a gente vai tentar fazer com que tenham alguns guardiões que possam pegar esse material e todo dia levar para casa, para a gente não deixar de madrugada dando mole aqui. E durante o dia fica disponível para a comunidade poder usar, certo? E a partir dessa ideia meio grande, superdimensionada aqui, a gente poderia criar coletores um pouco menores para que a pessoa pudesse levar, né, para o seu passeio de cachorro. Eu sei que parece, de novo, ideia radical, mas a partir daí a gente pode ter ideias interessantes. Como a gente está aqui na praça, que era a antiga agência dos Correios, eu trouxe aqui uma sacolinha que foi doada. Na verdade, o tecido foi doado por uma ONG, porque os Correios renovaram os uniformes dos funcionários dos Correios e doaram para uma ONG fazer sacolas com esse material das camisetas dos Correios, certo? E ao doar esse material aqui para essa ONG, eles fizeram uma sacolinha. Então aqui eu tenho um elástico de cabelo, certo? Para segurar isso daqui. E a gente tem uma sacolinha que tem aquela amarração simples em cima, aquela compressão, você puxa o fio e ele comprime, certo? E o que tem aqui dentro? A gente vai baixar aqui devagarinho. O que tem aqui dentro? A gente tem dentro dessa sacolinha um pote plástico, certo? Onde a gente tem aqui o nosso protótipo, que é essa ferramenta aqui, feita artesanalmente por mim, né, o Alexandre Gustavo do Projeto Que Somos, com a ajuda, né, de amigos e amigas que sempre estão envolvidos e apoiando o projeto, certo? E aqui a gente usou um pedaço de madeira, um pedaço de bambu, uma concha de coco e 2 parafusinhos com porcas e arruelas, e 2 arruelas de pressão para não
soltar a porquinha de aço inox, para que mesmo na umidade ou matéria orgânica ele não enferruje, certo? Então, para que serve esse camarada aqui? A gente escreveu aqui, ó, pirografou com ferro de solda. Essa ferramenta pertence à praça, certo? Pirografamos também no bambu. Essa ferramenta pertence à praça. Aquecemos o bambu para tirar o açúcar dele. E aqui a gente escreveu também: esta ferramenta pertence à praça, certo? Eu sei que às vezes a palavra pode não convencer as pessoas muito empolgadas, mas a gente tenta, certo? Então, diante dessa obra de arte que vocês viram, a gente pensa que pode ser disponibilizado para o público fazer a coleta. Então a gente vai simular aqui para vocês a coleta do cocôzinho, certo? A gente jogou umas folhinhas aqui, como a gente está filmando nesse local, a gente jogou umas folhinhas aqui, ó, para sinalizar onde é que estava o cocôzinho de cachorro. Então a gente coloca aqui a conchinha, certo? E empurra o camarada para dentro da conchinha. Olha lá. A gente traz aqui no nosso depósito, né, de fezes, e a câmera vai filmar aqui dentro para ver a queda do nosso amigo Ploploft, certo? E agora a gente vai coletar mais 2 que a gente sinalizou aqui na área. E mais um aqui. Eles já estão ressecadinhos, então não sujou tanto o nosso coquinho, certo? E a gente vai para um outro cara que a gente marcou com folhas aqui. Ó. Então o nosso dispositivo casca de coco rígida, de um coco maduro, olha lá, coco seco, que a gente costuma dizer, né? Vai também para o nosso composto, certo? Então a ferramenta provou ser eficiente, certo? A princípio a gente deixaria essa ferramenta aqui disponível para o público, penduradinha, certo? E como é que a gente neutraliza esse material? A gente teria que ter 2 outros dispositivos, um deles com folhas, que a gente vai jogar aqui. Dá para a câmera se aproximar aqui e ver a folhinha caindo em cima dos cocôzinhos. Olha lá, olha lá. A folhinha vai cair em cima dos cocôzinhos. Vindo a chuva, né, e a evaporação, esse material vai se neutralizar aqui. Como os nossos cachorrinhos estão recebendo uma alimentação que vem dos restos da indústria alimentícia de carne do ser humano, esses restos são enviados para uma indústria que processa esses materiais, coloca várias químicas dentro para poder conservar esse alimento e não estragar. Depois eles ressecam isso, tiram a umidade e fica naqueles formatinhos que a gente conhece como ração de cachorro, certo? Então esse material vai se decompor aqui, só que a gente pensa assim, se esses cachorrinhos comem esse material que não é tão saudável assim, será que ele serve para a gente colocar na horta? Então a gente já diz o seguinte, não pode colocar na horta esse material decomposto aqui. A gente sugere que a gente coloque ao redor do cinturão de fertilidade das plantas frutíferas. Então aqui a gente tem um cinturão que está pequeno, a gente vai ampliar esses cinturões para 1 metro de diâmetro mais ou menos. A gente tem aqui, ó, uma cobertura de fibra de coco, certo? E depois que esse material tiver decomposto, depois de uma alunação, vocês vão acrescentar esse material decomposto ao redor das frutíferas e vão fazer uma cobertura ou com palha ou com fibra de coco. Aqui a gente encontrou um plástico de alguém que chupou uma balinha provavelmente e deixou no meio ambiente. Então a gente tem que ter responsabilidade pelo resíduo que produz, certo? Então é isso, galera. Eu acho que a mensagem está passada. Apesar de acharem que as ideias são meio radicais, a gente acredita que radical vem de raiz. A gente está olhando para a raiz dos temas que a gente tem que resolver na humanidade e espero que a gente possa inspirar vocês a resolver os grandes temas da humanidade. Um abraço, valeu! Olá, galera, a gente está fazendo um acréscimo aqui, a gente já tinha se despedido de vocês, só que a gente tem uma observação interessante. Esse centro aqui que a gente está acumulando as folhas da varredura das árvores do local, a gente sugere que a gente tenha
para essa quantidade de gramas imensa que a gente tem nessa praça, né, a gente acumule também a grama seca, porque a grama seca ela fica bem soltinha e ela também vai servir como essa cobertura, como as folhas estão servindo de cobertura, as gramas, né, secas também servirão como cobertura para esse cocôzinho de cachorro. Ela estando seca ou úmida não importa, essa decomposição não depende de maturação. A gente vai deixar se decompor a grama mesmo verde aqui. Se fizerem a roçada e a grama ainda está verde, essa compostagem com cocôzinho de cachorro, gramas e folhas vai ser eficiente. A gente pode também, para neutralizar esse material, colabora que a gente coloque de vez em quando um pouquinho de terra com micro-organismos, né, de uma composteira rica em micro-organismos, em minhocas. As minhocas vão começar a frequentar o lugar e os micro-organismos também. Mas se a gente adicionar um pouco de terra com esses micro-organismos, esse processo vai ficar mais rico. E a gente pode colocar também pó de pedra. O pó de pedra acaba neutralizando o cheirinho do cocôzinho, certo? E pode colocar também serragem, pó de madeira, desde que essa serragem seja de madeiras que não sejam tratadas, ou seja, que não foram envenenadas. Porque madeira tratada, dependendo do método, ela foi envenenada para os bichinhos não comerem. Então a gente sugere que coloque só serragem que veio de um lugar que não serra madeiras tratadas ou envenenadas, certo? Eu acho que essa era a colaboração final. Então folhas, gramas, pó de pedra, serragem e qualquer acréscimo que vocês queiram fazer aqui, desde que sejam coisas secas, colabora com a compostagem. Esse material aqui não é para começar a jogar restos de frutas e verduras, a não ser uma casca de laranja, alguma coisa que não vai atrair ratos e baratas. Mas se você começar a jogar restos de frutas aqui, vai atrair ratos e baratas para o ambiente que a gente quer que esteja, né, preservado. Então esse era o recado, me despeço mais uma vez, abraço, valeu galera!